Provérbios, capítulo 3, está escrito: Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias, e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-os ao pescoço, escreva-os na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Nessa sequência, aquilo que foi dito no primeiro vídeo, nós continuamos com os conselhos paternos que um pai ministra ao seu filho a respeito de sabedoria, sobre como proceder bem na vida. E como vocês lembram, a sabedoria na mentalidade hebraica é muito além do que apenas aquilo que os gregos pensavam, de ter um pensamento certo. Mas para os hebraicos, para os hebreus, sabedoria, um homem sábio expressava a sua sabedoria na sua vivência prática. Por isso que quando o pai, aqui em Provérbios, Salomão, ensina ao filho, ele diz que era para não esquecer os mandamentos, e que o coração guardasse os mandamentos. Não esquecer os ensinos e o coração guardar os mandamentos, porque eles aumentariam os dias e trariam anos de vida e paz. Aqui é necessário fazer duas ressalvas, como foi explicado. O livro de Provérbios é diferente da literatura da lei. A lei eram regras fixas que, se nós fizéssemos algo, na antiga aliança, claro, receberiam outra coisa. Deus fala: te dou a bênção e maldição, escolha hoje a quem servais. Agora, quando nós temos a literatura sapiencial, os livros poéticos, é diferente. Quando Salomão escreve que, ao guardar os ensinamentos, ao não esquecer os mandamentos, teríamos dias de vida em paz, aqui é uma observação. Salomão, ao observar a vivência humana, diz: olha, eu observei isso, então, se nós fazermos isso, é muito possível que eu colha dias de vida e paz. Mas não é uma lei, é apenas uma observação de alguém sábio da natureza. Outra ressalva é a respeito da poesia hebraica. Diferentemente da poesia moderna que nós estamos acostumados, a poesia para os judeus não era com rimas, mas como para facilitar a memorização e para desenvolver melhor o pensamento, existia o paralelismo, que é como nós vemos aqui. Amarre-as, a bondade, ao pescoço, e a fidelidade, e escreva-os na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Ou seja, é uma forma de expressar significados, sentidos parecidos, semelhantes, mas desenvolvidos entre uma sentença e uma frase que é dita primeiramente e outra, mas com palavras semelhantes também, parecidas entre si. Então nós podemos continuar. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie do seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele ditará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de sua renda, e seus celeiros ficarão completamente cheios, e seus lagares transbordarão de vinho. Mais uma vez, Salomão aqui vai nos trazer a importância de nós não confiarmos no nosso próprio saber, no nosso próprio entendimento. Uma vez que nós somos seres limitados, somos mortais, nós não somos capazes de entender todas as coisas. Por isso que é necessário nós temermos ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, como Salomão nos ensina, e assim, ao não nos apoiar no nosso próprio entendimento, o Senhor vai nos reconhecer nos nossos caminhos e vai endireitar todas as nossas veredas. E nós teremos uma vida mais correta, mais alinhada com o nosso propósito divino. Não é necessário. Nós não devamos ser sábios nos nossos próprios olhos, mas apenas temer ao Senhor e afastar o mal. E assim, ao fazer essas coisas, Deus irá nos conceder sabedoria, e isso vai ser como um remédio para o nosso corpo e refrigério para nossos ossos. Ao nós honrarmos o Senhor com as primícias de nossa renda, ou seja, a importância de nós sermos fiéis a Deus com todas as nossas coisas, nossos bens, recursos, nossos celeiros tenderão a ficar cheios e nossos lagares transbordarão de vinho. Mais uma vez, aqui é uma observação que Salomão faz. Não é que nós devemos entregar as primeiras coisas pelos frutos a Deus para que nós recebamos algo no futuro. Não. Nós, uma vez que somos abençoados por Deus, uma vez que nós reconhecemos que Deus é um Pai, a revelação progressiva vai dizer que Deus é Pai, nós entendemos que é necessário que nós façamos isso, que nós entreguemos ao Senhor, que nós honremos a Ele, porque Ele é bom. Mas não porque nós queremos receber algo em troca. Não, porque Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. E assim nós mostramos a nossa fidelidade.
Meu filho, versículo 11, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Vocês se lembram da revelação progressiva que eu mencionei? No Antigo Testamento, Deus é majoritariamente conhecido como Deus, o grande eu sou. Mas na Nova Aliança, Jesus apresenta o Pai. E aqui nós temos um pequeno vislumbre daquilo que Jesus nos ensina, que Deus é Pai. O Senhor é o nosso Abba Pai. E quando nós somos rejeitados, somos disciplinados pelo Pai, nós somos repreendidos, é porque o Pai nos deseja bem. Então, assim como o Senhor repreende quem ama, da mesma forma como o Pai repreende o Filho que quer bem. Quando nós somos disciplinados por Deus, é porque Ele quer nos colocar no caminho certo. Então, se nós somos disciplinados por Ele, é sinal de que Ele nos ama e Ele nos quer bem. Feliz é quem acha sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento, porque o lucro que dá a sabedoria é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo que você possa desejar não se compara com ela. Em sua mão direita ela oferece vida longa, e em sua mão esquerda ela tem riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Ela é árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Mais uma vez, Salomão exalta o valor da sabedoria, acima de todo recurso, acima de todo dinheiro, o saber, o entendimento correto é mais valioso, porque da mesma forma com que eu mencionei o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, no último vídeo, uma vez que nós temos a certeza de que o discernimento, a correção, o caminho certo são mais importantes que o dinheiro, porque essas virtudes nos ensinam como nos portar, como nos posicionar, como administrar nossos bens. Então nós estamos no caminho certo, porque nos tornamos felizes. São felizes aqueles que acham sabedoria. Felizes são aqueles que alcançam o entendimento, porque o lucro da sabedoria é melhor do que a prata, melhor do que qualquer bolsa de valores, qualquer ativo é a sabedoria, é a piedade, a religiosidade, a espiritualidade, o contato com Deus, o temor ao Senhor, que é o princípio do saber, nos torna ricos. Não necessariamente ricos financeiramente, mas ricos da plenitude de Deus, da presença de Deus. E isso já nos basta, isso é o mais importante. O caminho da sabedoria é agradável, nos traz paz, suas veredas são de paz. E é, talvez citando aquilo que tinha no Éden, da árvore da vida, Salomão vai falar que a sabedoria é a árvore de vida para os que a alcançam. Ou seja, existe uma bênção em viver uma vida sábia. E assim nós nos tornamos felizes. Felizes quando nós retemos a sabedoria. O Senhor, com sabedoria, lançou os fundamentos da terra. Com inteligência, estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos romperam e as nuvens destilou orvalho. Aqui, mais uma vez, Salomão rememora o Éden, rememora o Gênesis, quando Deus cria ao mundo e faça uma pergunta. Se o próprio Deus usou sabedoria para criar o mundo, por que nós estamos deixando de ser sábios para construir a nossa vida? Se Deus usou sabedoria, ele nos traz o princípio de que nós também precisamos ser sábios, buscar a sabedoria para lançar os nossos fundamentos. Assim como Deus alicerçou a terra com os fundamentos da sabedoria, é necessário também que nós, pelo conhecimento, tenhamos a nossa vida, alicerçamos a nossa vida em um fundamento sólido. Meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e discernimento, porque serão vida para sua alma e enfeite para seu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho, e o seu pé não tropeçará. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios, quando vier, porque o Senhor será a sua segurança, e ele não deixará que seus pés sejam presos. Mais uma vez aqui, Salomão vai exaltar a virtude da sabedoria, de uma vida com saber, porque vai ser como uma alma, vai ser um enfeite para o nosso pescoço, como vida para a alma. Mais uma vez o paralelismo hebraico. Nós andaremos seguros no caminho da sabedoria e nosso pé não tropeçará. Quando nós cumprimos princípios, nós somos protegidos pelas bênçãos que estão aliadas a esses princípios. Nós, quando não cometemos mal, quando nós temos uma vida sábia, nós então deitamos e temos um sono tranquilo. Nós não vamos ter medo, temor repentino e nem desgraça dos ímpios, porque o Senhor, o próprio Deus, o dono da sabedoria, o autor da vida sábia, vai nos guardar e não deixar que nós sejamos presos. Não deixe de fazer o bem às que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo, vai e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para dar, se você tem em suas mãos agora. Não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você.
Não entre em litígio com alguém se ele não tiver feito nenhum mal a você. Não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum de seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a morada do justo ele abençoa. Certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Os sábios lhe darão honra, mas aos tolos está reservada a vergonha. Aqui, a vida sábia é uma vida ética, a vida justa, correta e íntegra de alguém que conhece a Deus, que teme ao Senhor, que cumpre os princípios da sabedoria. Então, ele não vai entrar em litígio com alguém, ele vai ajudar a pessoa que precisa, quando ele tem a capacidade, a possibilidade de ajudá-la. Esse é o mandamento, esse é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, cumprir seus princípios, e assim nós temos uma vida sábia. No versículo 1 do capítulo 4 está escrito: Filhos, escutem a instrução do Pai, estejam atentos para que obtenham entendimento, porque eu lhes dou boa instrução, não abandone meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira sabedoria, adquira entendimento. Não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria, e ela guardará você. Ame-a, e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira entendimento. Valorize a sabedoria, e ela exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça, e lhe entregará uma coroa de glória. Na continuação, a série de ensinamentos que a figura paterna, que o pai traz ao seu filho, o autor de Provérbios, Salomão, nos traz uma série de entendimentos, lições para a nossa vida prática, para uma vida com sabedoria. Para nós termos uma vida sábia aos olhos de Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, nós precisamos escutar a instrução do Pai. E quando eu lia esse texto, eu lembro que não necessariamente todos nós temos um pai que esteja presente nos dando esses mesmos ensinamentos. Mas, independentemente se nós temos ou não um pai assim, o mais importante é que nós temos acesso a esses conselhos e ensinamentos. E é mediante a própria Escritura, por exemplo, no livro de Provérbios, nós temos esse conhecimento ao nosso dispor, à nossa disposição. A sabedoria clama para a gente, ela tem acesso para nós, ela nos é de graça, a sabedoria, só basta nós valorizarmos ela acima de todas as coisas. E assim, ouvindo a instrução, estando atento, obtendo o entendimento, nós teremos uma vida muito mais alinhada com aquilo pelo qual nós estamos aqui. O Salomão vai falar que quando ele era menino, alguém em companhia do seu pai, uma pessoa inexperiente, os pais dele ensinavam sobre a importância de guardar os mandamentos, guardar as palavras que os pais dele falavam para ele. E o mandamento que ele trazia era: adquira sabedoria, adquira conhecimento, e não se esquecer nem se afastar dessas palavras. Amando a sabedoria e guardando-a, a pessoa que faz isso também é amada e protegida, guardada pela sabedoria. Uma vez que nós cumprimos os princípios, eu já falei isso, mas é importante lembrar, nós somos protegidos por eles, mas quando nós quebramos, então nós estamos expostos às consequências de uma vida sem princípios. O princípio da sabedoria, versículo 7, é: adquira sabedoria. Assim como no versículo 7 do capítulo 1 está escrito que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, aqui Salomão traz mais um princípio, que é adquirir a sabedoria. Buscar a sabedoria é o princípio. Parece um pouco ilógico, talvez não muito correto de se pensar, mas é aquilo que faz mais sentido. O princípio da sabedoria, aquilo que nos traz sabedoria, é buscar a sabedoria. Então, a ordem para nós termos uma vida sábia é buscar a sabedoria, é entender, ter a humildade que nós, por nós mesmos, não sabemos de nada. Nós não nascemos sem saber nada, nós precisamos aprender. E a melhor coisa, a coisa mais importante que nós temos a aprender é ser sábios, é termos um coração sábio. E assim, possuindo a sabedoria com tudo aquilo que nós temos, nós vamos adquirir o entendimento. E ao valorizarmos a ela, nós somos exaltados, e ao abraçarmos, nós também somos honrados. Mas o paralelismo aqui no versículo 9 está escrito: ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Ou seja, as promessas que existem em uma vida cumprindo aos princípios milenares. Meu filho, versículo 10, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria, e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão.
Se você correr, não tropeçará, retém a instrução e não a deixa. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelos caminhos dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele. Desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Mais uma vez, o Salomão nos ensina que a sabedoria está expressa em uma vida prática alicerçada na justiça, na igualdade, na equidade. É impossível você dizer ser sábio aos olhos hebraicos sem antes cumprir aos princípios de sabedoria, que é buscar ao Senhor, temê-lo e também buscar a sabedoria. Retendo a instrução e não a deixando, nós somos guardados, somos protegidos. Eu sei que parece um pouco repetitivo isso, mas é necessário. A inculcação, como Moisés fala na lei, para inculcar nos filhos. A lei é literalmente colocar na cabeça, é inculcar, é repetir a educação, a assimilação dos conceitos está na repetição. Por isso que Salomão parece que é tão repetitivo, que é buscar a sabedoria, guardar a sabedoria, não enveredar no caminho dos injustos, mas buscar o caminho dos piedosos, dos justos. E aqui ele conclui no versículo 18 que a vereda dos justos é como a luz da aurora, a luz do alvorecer. Nós sabemos que quando o sol está para nascer, às 5 da manhã, 6 da manhã, ainda há muita escuridão, mas aos poucos nós vemos no horizonte os primeiros raios solares incidindo. Da mesma forma é a vida do justo. Nós podemos perceber que todos nós estamos em pecado, eu já falei isso a respeito do entendimento judaico-cristão, todos nós nascemos em pecado, mas quando nós decidimos e temos o nosso coração aberto para a palavra, então nós somos revestidos de justiça. Nós então somos coroados de glória em glória, nós somos transformados àquilo pelo qual nós nascemos. Então nós, como essa luz da aurora que vai brilhando mais e mais aos poucos, nós vamos brilhando e recebendo novamente a imagem que havia sido deturpada, que nós tínhamos da criação, a imagem de Deus em nós. No versículo 20 a 27 há a conclusão desse capítulo 4. Está escrito: Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça a plana vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda. Afaste seus pés do mal. Aqui Salomão conclui com uma série de conselhos para a vida justa, para a vida sábia. E ao nós ouvirmos as palavras, nós colocando nossa atenção nesses ensinamentos, não sermos distraídos por tantas distrações que nós temos, então nós deixamos nossos olhos se afastar do mal e guardamos esses mandamentos, esses preceitos no íntimo do nosso coração, porque eles são vida para aqueles que encontram, ele é saúde para o nosso corpo. E de tudo aquilo que deve guardar, versículo 23, está escrito que nós devemos guardar o nosso coração, não o órgão físico. Também é importante guardar, ter saúde, mas aqui o coração, no entendimento bíblico, é a sede das emoções, a nossa inteligência emocional, como é tanto dito. É entender que do nosso coração procedem as fontes da vida, como Jesus prega no Sermão do Monte, mais para frente, nos Evangelhos, anos depois de Provérbios, mas ele fala que não é aquilo que vem de fora que torna impuro o homem, mas aquilo que vem de dentro. Então, se nosso coração estiver puro, se nossos olhos, a forma com a qual nós olhamos ao mundo, estiver impura, então todas as coisas que nós fizermos é impuro. Mas se nós purificamos mediante sabedoria, mediante a revelação das Escrituras, então nós temos um olhar correto, nós temos um entendimento certo da realidade. E assim nós temos afastado de nós a falsidade da boca, estamos mantendo longe de nós a perversidade dos lábios, e assim os nossos olhos estão diretamente fixados para a nossa direção correta, para o nosso propósito, e não sendo desviados para a direita ou para a esquerda, como os ímpios, aqueles que não têm temor, aqueles que vivem na insensatez, que não têm a sabedoria, vivem.